Boa noite a todos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração agora para começarmos a nossa palestra com um tema muito espiritual e muito importante, muito profundo. Então feche seus olhos para juntos orarmos a Deus. Querido Pai que estás nos céus, oramos a Ti neste momento, agradecidos pela vida, por Tua graça e por Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, que nos lave no sangue do Cordeiro, que nos purifique de todas as injustiças, de tudo aquilo que nós fizemos no dia de hoje, que não foi do Teu agrado. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique e nos abençoe com a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos tentar prestar o máximo de atenção nessa palestra, porque ela é importante e eu digo mais, ela trata de um tema bastante espiritual, que é, na verdade, o conflito dos séculos. É uma palestra que vai trabalhar a nossa questão da adoração. Qual é o propósito da palestra? Mostrar que existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E mostrar que essa batalha, ou essa guerra, ou esse conflito começou aonde? No céu, foi transferido aqui para o planeta Terra e hoje todos nós estamos envolvidos nesse conflito entre o bem e o mal. Portanto, preste bastante atenção, porque nós vamos falar sobre o conflito dos séculos e vamos descobrir a quem você realmente adorará. Pessoal, nós vamos começar primeiro falando da batalha que ocorreu aonde? No céu. Então preste atenção. O céu era um lugar o quê? Perfeito. Todos os seres criados viviam em harmonia com quem? Com o seu Criador. Então o céu era um lugar perfeito. Não existia uma razão para existir o mal no céu ou o pecado. Tudo vivia em plena harmonia, os seres com os outros seres e com o seu Criador. Um desses seres criados por Deus chamava-se Lúcifer, um anjo querubim, perfeito, cheio de beleza e o que? Resplendor. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então esse foi um anjo que Deus criou e ele era um anjo diferente, ele era um anjo de luz, um anjo querubim, um anjo da guarda. Então esse anjo era muito belo, era perfeito, era cheio de beleza e cheio de resplendor. Agora, preste atenção, a Bíblia nos ensina que ele se exaltou por causa da sua beleza e ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. É o que diz Ezequiel 28, versículo 17. Então o texto de Ezequiel vai dizer que em algum momento da história no céu, esse anjo começou a adorar a si mesmo. Ele começou a contemplar a sua beleza. E na medida em que ele ia contemplando a sua beleza, ele começou a se exaltar. Ele começou a se orgulhar, o seu coração começou a se elevar. E o que é triste é que ele corrompeu a sabedoria dele por causa da glória que ele tinha, da luz que ele tinha. Agora veja bem, quando ele corrompeu a sabedoria dele, ele perdeu toda a direção da vida dele. Aí ele já não conseguia mais controlar os pensamentos, as palavras, os sentimentos, as ações dele. Ele começou a ser tomado por um sentimento estranho, um sentimento de desobediência, de rebelião contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos com suas mais sutis mentiras. É o que diz Apocalipse 12, 4. Então, como ele começou a sentir esse sentimento estranho de exaltação própria, ele começou a querer ser semelhante a Deus no céu. Ele começou a querer ser um tipo de Deus no céu. Só que o Criador jamais ia permitir isso. Porque só existe um Deus, e esse Deus já tinha o seu governo estabelecido no céu.
Qual foi a estratégia desse anjo? Ele começou a fazer uma política no céu, mentindo, falando mal a respeito de Deus, do seu caráter, para os outros anjos, colocando sementes de dúvidas na cabeça dos outros anjos, para que eles pudessem questionar o caráter de Deus, para que eles pudessem duvidar do amor de quem? De Deus. E ele conseguiu? Conseguiu. O Apocalipse 12:4 diz que ele enganou a terça parte dos anjos. Agora, imagine que Deus criou 15 bilhões de anjos. A terça parte quer dizer 5 bilhões. Então ele tem um poder de engano muito forte. Ele conseguiu enganar. E a partir daí, Lúcifer virou o quê? Satanás, que quer dizer o adversário de quem? De Cristo. A partir daí ele já se tornou o quê? O adversário de Cristo. E o palco estava montado para uma grande batalha no céu, e foi isso que aconteceu. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Pessoal, esse é um tema muito espiritual, porque esse assunto expõe o inimigo de Deus, mostra as suas estratégias, as suas mentiras. Então, ele age de todas as formas, atrapalhando a nossa concentração. Por isso, preste bastante atenção, porque você está no centro da grande batalha entre o bem e o mal. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9, vai dizer assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o texto está dizendo que houve uma batalha no céu entre duas figuras. Veja bem, a primeira figura chama-se Miguel, a segunda chama-se dragão. É uma linguagem que o Apocalipse utiliza para mostrar o quê? Que houve uma batalha entre Jesus e quem? E Satanás, o inimigo de Cristo. E nessa batalha quem venceu? Jesus ou Satanás? Jesus. Então, como Jesus venceu, ele e todos os anjos que ele enganou foram expulsos da onde? Do céu. E vieram para onde? Na terra. Por isso que a segunda parte dessa mensagem já trata da batalha aonde? No planeta Terra. Prepare-se, porque agora vai envolver todos nós. Pessoal, aqui na Terra, Deus tinha criado um casal que foi o primeiro casal a habitar nesse planeta, chamado Adão e Eva. E Deus os colocou no jardim e deu uma ordem. A ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava plantada no centro do jardim. Se eles desobedecessem essa ordem, eles desobedeceriam a Deus e eles se colocariam do lado de Satanás, na rebelião, na desobediência contra o Criador, assim como os anjos fizeram no céu. Pessoal, isso é o que está em Gênesis 2, do 16 ao 17. Agora, o triste é que Lúcifer enganou Eva e ela comeu do fruto e deu também a quem? A Adão. É o que diz Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas qual foi o animal do jardim que Lúcifer conseguiu usar? Uma serpente, que por sinal era um animal muito sagaz. Alguns teólogos dizem que a serpente, antes de ser amaldiçoada, tinha asas e até voava. Era um animal muito belo. Então foi justamente esse animal que o inimigo conseguiu manipular para poder ter acesso ao jardim do Éden, onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e onde estava Adão e Eva. Olha, a partir do momento que Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, Lúcifer tornou-se o príncipe deste mundo, em lugar de quem? Adão. João 12:31 vai dizer que Lúcifer é o príncipe das trevas, é o príncipe deste mundo. Então veja, quando Deus criou o planeta Terra,
Deus colocou todo o governo do planeta Terra nas mãos de um homem. Quem era ele? Adão. Adão, você vai dominar sobre tudo. Mas quando Adão pecou, Adão perdeu esse governo para quem? Para Lúcifer. E ele passou a governar. E ele estabeleceu aqui o seu reino. O seu reino de quê? De guerras, de mortes, doenças, fomes, vícios e etc. Então, por que o mundo está como está? Por que existe tanta maldade, injustiça, violência, doença, corrupção? Porque quem está reinando sobre este planeta é Lúcifer, o inimigo de Deus, mas isso vai ser temporariamente. Então, se fosse Deus que estivesse reinando como Deus queria desde o princípio, você acha que esse planeta estaria assim como está hoje? Jamais. Esse planeta é um resultado do mau governo de Lúcifer. Ele não tem estrutura e nem sabedoria para governar esse planeta. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um fato que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus disse assim: se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles não morreram. E sabe por que Adão e Eva não morreram quando comeram do fruto? Porque um cordeiro foi morto no Jardim do Éden. Gênesis 3:21 diz que Deus fez vestes de pele de animal para Adão e Eva. Isso significa dizer que um animal foi morto para tirar a pele e fazer as vestimentas para eles. E a Bíblia nos indica que esse animal foi um cordeiro. E esse cordeiro morreu no lugar de quem? Adão e Eva. Agora, sabe qual é a lição? É que esse cordeiro representava quem? Jesus, que morreria em lugar do ser humano. João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro na Bíblia representa quem? Jesus. Então esse Cordeiro que morreu no Jardim do Éden era um símbolo de Jesus Cristo, que iria morrer na cruz para restaurar o ser humano, para tomar esse planeta de volta. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus Cristo deixou a sua glória no céu para se tornar um de nós. Ele veio a este mundo. A Bíblia nos ensina que ele nasceu em uma simples manjedoura, na cidade de Belém, da Judeia. Lucas, capítulo 2, do verso 4 ao 7. Então, Cristo nasceu, ele encarnou, ele veio se tornar um ser humano para poder passar por todas as provações humanas e ser fiel e não pecar e morrer por nós na cruz, assim como o cordeirozinho morreu. A Bíblia nos mostra que durante seu ministério, ele andou por toda parte, pregando o evangelho, fazendo o bem, curando os doentes, etc. Como está em Atos 10, do 37 ao 39. Então, Cristo viveu toda uma vida de sacrifício, de abnegação, fazendo o bem para o próximo, amando o próximo, curando o próximo, pregando para o próximo, anunciando o reino de Deus para o próximo. Só que a Bíblia diz que próximo do final do seu ministério, ele foi traído com um beijo por um homem chamado Judas, que por sinal era um dos seus discípulos, como está em Lucas 22, do 47 ao 48. Então, Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus. Que situação, né? Você passar 3 anos e meio com uma pessoa e essa pessoa trair você e trair com um beijo. E Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Pessoal, além disso, a Bíblia diz que quando esteve aqui nessa terra, Jesus foi açoitado de forma cruel. Mateus 27, 26. Os açoites romanos dilaceravam a pele e os músculos do corpo. Era tão cruel que, se não tivesse um limite, a pessoa morria aqui mesmo, no local do açoitamento. E Cristo foi açoitado por nós. A Bíblia diz que ele foi julgado injustamente pelo seu próprio povo. Mateus 27, do 22 ao 26. O próprio povo dele gritou: crucifica-o. E rejeitou ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Não entendeu que ele estava agindo como o cordeiro que precisava ser morto pelos nossos pecados. A Bíblia diz que colocaram sobre ele uma coroa de
espinhos e zombaram dele. Eles batiam com pedaços de cana sobre a cabeça de Jesus Cristo. A Bíblia diz que também cuspiram nele, zombaram dele, se ajoelhavam diante dele, dizendo: Rei dos Judeus, escarnecendo e blasfemando dele. Mas tudo isso ele estava suportando por nossa causa. A Bíblia diz que ele levou sobre si uma pesada cruz, como está em João 19:17, porque fazia parte da condenação do crucificado. Era carregar a sua cruz até o lugar da sua crucifixão. E isso foi o que aconteceu com quem? Com Jesus Cristo. Agora, o texto bíblico diz que ele morreu em nosso lugar, em uma rude cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. João 19:30. Se lembra do cordeirozinho morto lá no Jardim do Éden? Agora o verdadeiro cordeiro, que é o Filho de Deus, estava sendo morto sobre o Monte do Calvário, por mim e por você, para que pudesse nos tomar novamente, porque o inimigo dizia: todos os seres humanos me pertencem, porque todos pecam e o pecado me pertence. Mas Cristo veio, foi justo, não pecou, morreu por nós e nos comprou com o sangue dele. Irmãos, que obra maravilhosa! Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Na cruz, Jesus venceu Satanás e assumiu novamente o governo deste mundo. Então, até a cruz, o inimigo foi o príncipe deste mundo. Mas na cruz, quando Cristo morre, Cristo toma o governo deste mundo. Esse mundo passa a pertencer novamente a quem? A Jesus. Veja, Jesus criou, passou para Adão, Adão passou para Lúcifer, e Jesus na cruz tomou de volta para ele, através da sua morte e do seu sacrifício. Abra em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10 ao 12. O texto diz assim, ó: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso... Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Agora, olha o verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a partir da cruz, quando Jesus vence a Satanás com o seu sacrifício e retoma o planeta, o texto diz que o diabo ficou com cólera, irado, porque ele perdeu para sempre. E agora ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso você tem que tomar cuidado, porque é aí que o conflito cósmico de fato está mais acirrado nesse mundo. Veja, começou no céu entre Lúcifer e Jesus, foi transferido para esse planeta e continua entre Lúcifer e quem? Jesus. E agora é uma luta, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, está no céu, está tentando salvar o máximo de pessoas. E do outro lado está Lúcifer também tentando destruir o máximo de pessoas. É uma guerra entre os dois, é uma guerra cósmica. Agora preste atenção, pessoal, a quem você adorará nesse conflito, nessa guerra, de que lado você estará, porque nós já estamos caminhando para o final da história do mundo, e o conflito entre Cristo e Satanás está se intensificando. Cada vez mais as pessoas estão se perdendo, outras estão se salvando. Agora, eu gostaria de dizer que você é o centro desse conflito. Toda a batalha de Cristo, toda a batalha de Satanás é por você. É por você. Você está no centro. Você é o objeto de disputa de Cristo e Satanás nesse planeta. Agora veja, a batalha pela adoração é uma batalha pelo domínio da tua mente. Como é que eles conseguem a tua adoração? Quando eles conseguem dominar a tua mente. Se ele conseguir dominar a sua mente, você vai prestar adoração a ele. Então, tanto o diabo como o Cristo quer o controle da sua
mente. Você já ouviu a expressão entrega o seu coração a Jesus? Coração quer dizer o quê? Mente. Então entregar o coração a Jesus é entregar a mente para Cristo, é dizer, Senhor, muda a minha mente, entra na minha mente, transforma-me, seja o Senhor dos meus pensamentos, porque nesse conflito é importante Cristo ser o Senhor da nossa mente e do nosso coração. Agora, preste atenção nesse ponto, quando se fala da mente, está se falando apenas de uma parte da sua mente, de uma parte do seu cérebro, chamada de lobo frontal, que é essa parte da testa aqui, ó, essa parte da frente. O seu cérebro, ele é dividido em 4 partes. Essa parte da frente, chamada de lobo frontal, ela é responsável pelo quê? Pela razão, pelo entendimento, pela inteligência, pela moralidade, pela motivação, pela atenção ou foco, pela personalidade, pelo domínio próprio. Então, se você não está conseguindo ter domínio próprio para controlar um vício, palavras, comportamentos, é porque essa parte do seu cérebro, chamada lobo frontal, está corrompida, não está funcionando bem. Personalidade. Se você se tornou uma pessoa bruta, uma pessoa fechada, uma pessoa teimosa, uma pessoa complicada, é porque essa parte do seu cérebro não está funcionando bem. Se você não consegue focar as coisas, ter atenção, isso aqui também está sendo atacado pelo inimigo. Se você está tendo problema de entender as coisas de Deus, isso aqui não está funcionando bem, tem problema. Se você não consegue ter moralidade, que é fazer o que é correto, seguir o que é certo, você até deseja, mas não consegue, você não está com essa área do seu cérebro funcionando bem. Agora, o que afeta essa área do cérebro? Músicas, filmes, séries, novelas, redes sociais, vícios, festas, hábitos, palavras, alimentação, sono, prazeres. Tudo isso na sua vida vai afetar o seu lobo frontal, essa parte do seu cérebro. Então, pessoal, qual é a ideia de Cristo e de Satanás? Por exemplo, na música, Cristo quer que você escute músicas boas para você desenvolver seu lobo frontal. Só que o diabo vai pegar músicas diferentes, com letras sujas, para destruir o seu lobo frontal. Então, para cada coisa que Cristo pode usar para o seu bem, para o bem da sua mente, o diabo vai usar para o mal da sua mente, porque ele quer ter o controle da sua mente. Se ele corromper essa parte do seu cérebro, ele vai conseguir ter influência sobre você. Aí você, por exemplo, cai num vício, o vício de fumar. Por que você não consegue parar? Porque essa parte do seu cérebro está corrompida. Você não tem mais o domínio próprio, que é uma função do lobo central. Porque às vezes as pessoas param e dizem assim, eu nunca mais vou beber e nunca mais bebe. Porque a decisão dela foi tão firme aqui no lobo frontal, que o domínio próprio voltou a funcionar. E essa pessoa não bebe mais. Se você assiste muito filme de terror, é feito um registro disso no seu lobo frontal. E você pode ter alucinações, você pode ter pesadelos, você pode ter um medo excessivo. Então, tudo que você faz vai atingir o seu lobo frontal. Séries, novelas, o WhatsApp, o Facebook, Instagram, também está afetando o seu lobo frontal. Porque às vezes vocês assim, palavra fere mais do que uma agressão física. Sabe por quê? Porque aquela palavra que você ouviu ficou arquivada aqui no seu lobo frontal e ele processou. E ele fez com que gerasse em você um sentimento, uma emoção de rancor, de desgosto, de angústia. Então tudo está ligado ao lobo frontal. A sua alimentação influencia também o sono. Se você dorme mal, dorme tarde, acorda indisposto, você vai estar destruindo essa parte, os prazeres também. Então veja, tudo está ligado ao seu lobo frontal. Então a disputa entre Cristo e Satanás é pela sua mente, especialmente por essa parte da frente aqui da testa chamada lobo frontal, que é a parte da sua razão, do seu entendimento, da sua emoção. Então, quem está conseguindo exercer domínio e influência sobre a sua mente? Com quem você tem gastado o seu tempo? O que você tem feito nos últimos dias, nas horas que você tem passado? Tudo isso é importante, pessoal. Bom, vamos finalizando a mensagem dizendo que, segundo Mateus 7, do 13 ao 14, só existem 2 caminhos. Ou seja,
O que eu quero dizer com isso? Que neste mundo, neste conflito entre o bem e o mal, ou você adora quem? A Cristo, ou você adora quem? A Satanás. Se você se desvia da verdade, se desvia de Cristo, automaticamente você está adorando a quem? A Satanás. Se você resiste a Satanás, resiste às tentações dele, procura obedecer a Cristo, automaticamente você está adorando a Cristo. Agora, preste atenção para a gente ir finalizando. Satanás quer a tua adoração para fazer o que com você? Te destruir. João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, se referindo a Satanás. Agora, Jesus quer a tua adoração para fazer o que? Para te salvar. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, pessoal, veja bem, Cristo, Ele ressuscitou da morte para ser o teu Salvador. Você só consegue vencer nessa grande batalha entre o bem e o mal que ocorre dentro da sua mente, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você estiver. Você só consegue vencer com Cristo, porque Ele não perdeu uma batalha para o inimigo. E você só consegue vencer se você se agarrar a Cristo, se você clamar por Cristo, se você entregar a vida a Cristo, se você disser, Senhor Jesus, assuma o controle da minha mente, a direção da minha vida, aí você vence nessa grande guerra entre o bem e o mal. Pessoal, Jesus virá outra vez para recompensar a cada um segundo as suas obras. O texto de Apocalipse 22:12, Cristo disse, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se você se tornar um fiel adorador de Cristo, uma fiel adoradora de Cristo, quando Ele voltar, Ele vai te dar a vida eterna. Se você rejeitar a Cristo, se você adorar o inimigo de Cristo, você vai perder a vida eterna. Você vai receber a recompensa da morte eterna, junto com o diabo e seus anjos, pois eles serão destruídos um dia. Por isso, na conclusão dessa mensagem, na minha decisão, eu gostaria de ler essa decisão. E se for o desejo do seu coração, eu vou pedir que você se coloque em pé. Decido hoje entregar meu coração a Jesus. Desejo que Ele me torne seu verdadeiro adorador. É o seu desejo fazer isso? Se for, fique em pé. Lembre-se que, ao rejeitar entregar o coração a Cristo, nesse conflito entre o bem e o mal, você está colocando Ele à disposição de quem? Do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Então, se você está ouvindo a voz de Cristo, decida entregar-lhe o coração. E o coração significa a sua mente, o controle da sua mente, da sua vida a Cristo. Lembre-se do conflito. Rejeitar um lado implica aceitar o outro. Rejeitar o outro implica aceitar este outro lado. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa importante decisão de manifestar publicamente o senhorio de Cristo, a Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que pode nos ajudar a vencer nessa grande batalha entre o bem e o mal? O assunto do conflito espiritual entre o bem e o mal é tão sério. Tudo que você for fazer em relação a Cristo, você vai enfrentar uma luta no seu coração tremenda. Mas você precisa ser corajoso, você precisa ter disposição, você precisa dizer, sim, Senhor, desejo que o Senhor me torne um verdadeiro adorador. Amém? Amém. Então, feita essa palestra, eu gostaria de encerrar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, oramos a Ti pedindo ao Senhor que perdoe nossos pecados, perdoe a dureza do nosso coração, pois ouvimos a Tua voz, entendemos a grande guerra entre o bem e o mal, estamos envolvidos nessa guerra, somos o centro dessa batalha. Se colocarmos nossa vida em Tuas mãos, entregarmos o nosso coração a Ti, o Senhor nos transformará e fará de nós um verdadeiro adorador. Do contrário, Pai querido, perderemos a vida eterna, perderemos o céu e tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor nos ajude a, nesse conflito, escolher estar ao Teu lado.
Em nome de Jesus. Amém.